A parada para mim significa um momento de luta para se manter essa igualdade de direitos que nós conseguimos avançar. Representa resistência. A minha garantia de cidadania, né? Para mim, ela é uma celebração e um lugar de reivindicação. A chave para a liberdade das pessoas transgêneras. Um momento de você, claro, reivindicar, mas também celebrar. Uma oportunidade de ser o que é, de segurar a mão do namorado ou da namorada na rua. A gente festejar o nosso orgulho é político. Na década de 70, no auge da ditadura, teve um embrião de uma parada, que foi uma caminhada da Praça da República até a Câmara dos Vereadores, contra um delegado que maltratava e agredia os gays que estavam ali no entorno da Praça da República e Largo do Arocho. E depois veio esse embrião, em 96. A primeira parada, na realidade, ela não aconteceu como parada, ela aconteceu na igreja, ali do lado da igreja da Roosevelt, e foi uma manifestação, tinha uma perua Kombi com som, e nós tivemos umas 200 pessoas presentes. Em 97 já foi um pouquinho mais organizada e houve uma expansão. As pessoas, em vez de chamarem só quem era da militância, que eram grupos pequenos, reduzidos, pouquíssima gente, né? Alguém finalmente, né, acendeu uma luzinha, vamos convidar todo mundo que a gente conhece, que seja gay, lésbica, trans. Tinha um chamado sendo feito via imprensa, e aí fui eu com meu namorado na ocasião, chegamos lá na Paulista, no dia 28 de junho de 97, e aí eu fiquei sabendo que era a primeira parada que estava acontecendo em São Paulo. A gente está falando de uma época que não tinha rede social ainda, né? Que era boca a boca. E o que aconteceu naquele dia foi muito poderoso. Foram perto de 2.000 pessoas. Começou a chegar aquele monte de gente montada. E a polícia olhando a gente com uma cara muito ruim e não gostando de estar ali fazendo aquela segurança, aquela coisa toda, né? E aí o Roberto Jesus chegou para mim e falou assim, ai, Cacá, que pena. Eu falei, o que foi? Ele falou assim, a parada não vai poder sair. Eu falei, como não vai poder sair? Eles proibiram. Nós vamos ter que ficar parados aqui como manifestação. Não vão deixar a gente entrar na Paulista. Eu falei, ah, não, espera um pouco, eu vou fazer uma coisa ali na frente, Roberto. Quando eu fizer, você põe o carro de som e sai andando. Eu peguei, fui lá para a ponta e, bum, me joguei no chão, como se eu tivesse desmaiado. Parou o trânsito, é óbvio, porque eu me joguei bem onde tinha trânsito. O Roberto viu aquilo, pôs o carro para andar. Eu me lembro desse primeiro ano, a parada antes de sair parecia que não ia sair novamente, estava todo mundo meio escondido, até a hora que chegou um ônibus e todo mundo saiu e foi atrás. Quando eu vi que o carro já estava andando e já tinha aquele bando de pessoas, eu peguei, olhei para eles e fiz assim, ah! E saí correndo atrás da parada e a parada saiu. Eu senti uma euforia de poder sair à rua, de poder carregar a bandeira do arco-íris e correr por debaixo da bandeira. Emoção. Foi super impactante para mim, como pessoa transgênera, porque quando eu cheguei mais ou menos ali, assim, no final da Paulista, começando a Consolação, eu olhei para trás. E até hoje eu fico emocionada, porque ali foi nitidamente um divisor de águas. Foi muito poderoso e as pessoas se sentiram muito orgulhosas de ter feito parte daquele momento que era inédito no Brasil. O que era a vida das pessoas LGBT, sobretudo as pessoas transgêneras, na sociedade brasileira, e o que é que começa a acontecer após a parada LGBT. A maioria das pessoas não dá muita importância a isso, mas ali houve assim, uma ruptura com o passado.
Quem não estava vivo e adulto naquela época não imagina como o país mudou, né? Na época, a gente ainda estava saindo de uma ditadura e havia uma forma, uns comportamentos assim, muito repressivos. O país estava entrando numa nova possibilidade de moeda econômica, a própria economia ela estava ainda oscilante, né? Do ponto de vista das políticas públicas para LGBT, elas eram basicamente quase inexistentes, ou na verdade eram inexistentes, como ainda continuam deficitárias nos dias de hoje. Nós não tínhamos direito nenhum garantido e foi justamente essa luta. A parada ela surgiu reivindicando direitos, não privilégios, mas igualdade de direitos conforme você tem na Constituição Federal. Naquela época a gente não era muito levado a sério, a verdade é essa, né? E ninguém achava que aquilo ali fosse dar em alguma coisa. Então acho que consegui cavar um espaço ali, mas acho que no ano seguinte, com a mobilização maior, eu acho que os veículos começaram a abrir o olho para o que estava acontecendo. E foi um ano também que a internet entrou no Brasil, né? Então acho que já teve o IG, então na segunda parada acho que já havia uma mobilização, uma possibilidade de mobilizar mais as pessoas. Eu não entendia por que a gente não tomava as ruas de São Paulo. Por que a gente ainda estava num gueto, né? E só depois de 27 anos, depois da parada americana, que nasce lá com Stonewall Inn, quando um ano depois os LGBTs de Castro, né, que é o bairro lá em Los Angeles, foram comemorar aquela data e a gente tinha um hiato, né, gigantesco entre nós e os americanos do ponto de vista de ocupar o espaço público. Ninguém passou ileso por essas primeiras paradas. A primeira parada, segunda, terceira, sempre marca por causa dessa liberdade que abre esse espaço. E especialmente naquela época, que a gente estava numa sociedade muito repressora. A parada, ela é uma manifestação política, ela é uma manifestação de reivindicação, mas ela é também um dia de celebração, é um dia de comemoração. E toda comemoração, ela tem que ter alegria, ela tem que ter o lúdico, e aí acho que isso foi um dos divisores. Porque qualquer outra manifestação mais sisuda, ou tão importante quanto a da parada, ela não consegue reunir. Tem um outro divisor também, que assim, em algum momento, a parada, ela entra definitivamente para o calendário do Brasil. Todo mundo sempre faz essa pergunta, quando vai ser a parada? Muito fácil. Guarda, feriado de Corpus Christi, quinta-feira, feira, domingo é a parada. Porque ela é itinerante, ela não é fixa numa data, mas ela segue esse feriado prolongado. Todas as paradas no mundo, na época, a data que todas elas tinham como referência era o 28 de junho. Então todas aconteciam no domingo próximo ao dia 28. E eu pensando nisso, eu falei, bom, vamos mudar isso para tirar ela dessa confusão. E pensei num feriado que é fixo, né, que é Corpus Christi, que sempre é numa quinta-feira. Pensando na possibilidade da gente realmente montar um calendário de eventos para que as pessoas pudessem vir para São Paulo. E eu lembro que na época eu fui viajar para Salvador uma vez e eu falei disso, o pessoal acabou até rindo, falou, mas quem que vai para São Paulo no feriado, né? E acabou dando super certo. A parada é, sem dúvida alguma, o grande ponto de visibilidade, é aquele momento do ano onde realmente você tem o Brasil inteiro, pelo menos durante um dia, mas isso já é bem bacana, vendo o que está acontecendo, entendendo que tem muita gente, entendendo essa demonstração de poder também, poder no sentido de que a gente pode ocupar a Paulista. A parada de 98 teve 6.000 pessoas. A gente começou a trabalhar, a organizar
A parada de 99 teve 30 mil pessoas. A gente fez esse movimento de divulgação da parada de 2000 e a gente disse que haveria 100 mil pessoas na rua. A imprensa achou que isso era notícia, né? Não só a organização, como o número. 100 mil é um número, só que a gente, né? Assim, a última tinha sido de 30 mil, né? Então a gente estava apostando que viriam 100 mil pessoas, mas garantia não havia. Nas paradas anteriores, as pessoas iam mascaradas, elas iam disfarçadas, né? Tinha todo esse pique. Aqui hoje a gente vê, não imagina isso. E a gente falou, a única forma de mudar isso é a gente falar que vai ter muita gente. Porque se a gente falar que vai ter muita gente, acho que as pessoas vêm, vai todo mundo. Então a gente cravou esse número, vai ter 100 mil pessoas, 100 mil pessoas. E apareceram as 100 mil pessoas. Então assim, foi muito emocionante. E por que a gente fez essa comunicação tão eficiente? Isso foi muito coberto pela imprensa. Eu diria que foi por isso que depois ela cresceu tanto. Porque todas as televisões deram. Verdade é que as televisões focaram na ideia que eles tinham de gays. Ou seja, eles focavam nas drags. Todas as drags. Mas, na hora que dava aquela visão aérea, 100 mil pessoas, não eram 100 mil drags, né? Eram 100 mil pessoas variadas. E foi essa informação que a gente conseguiu passar visualmente. Olha, isso é a diversidade. Aqui tem todo tipo de gente. Tem as drags, sim, que bom que tem drags, achamos lindas as drags, mas não só. Veja, né? Veja. Inclusive mulheres, veja quantas mulheres tem aqui, né? Inclusive jovens, velhos, tudo. A quantidade de gente foi uma informação que a gente conseguiu passar para a sociedade. Ninguém nunca mais disse para nós, como o Fernando Estima ouviu, né? Muita gente da mídia dizendo, não tem 100 mil gays no Brasil. Ninguém nunca mais disse isso. As pessoas podem dizer outras coisas, mas isso não. Eu lembro que eu cheguei às 9 horas da manhã na parada, eu era voluntário, né? E os voluntários se encontravam no Banco Real ainda, que existia lá. E eu cheguei morrendo de medo, porque não tinha ninguém, lógico. Ainda não tinha esse 9 horas da manhã, a parada, a Paulista estava, né? Aí eu cheguei assim, morrendo de medo, eu fui a primeira a chegar. Tão ansiosa que eu estava, eu fui a primeira a chegar. Aí eu cheguei assim, morrendo de medo, eu vi que não tinha, meu Deus, será que não vai acontecer? Será que vai acontecer? Mas eu tinha tanto medo. Aí eu chorei de emoção quando eu vi os caras enchendo as bexigas. Que aí, quando eu cheguei, aí eu já vi a primeira estrutura, que eram os caras que na época dava para encher as bexigas na avenida mesmo. Então eles estavam enchendo os balões coloridos, né? Aí eu fiquei emocionada quando eu vi aquilo. Aí passou, acho que meia hora, começou a vir. Aí começou, e assim, a parada, desde a primeira que eu participo, ela é assim, tá tudo calminho, daqui a pouco começa a... A parada gay é chamada parada gay por uma questão, durante muito tempo, de editorial. É mais fácil você usar 3 palavras, gay, e o LGBT durante muito tempo tinha que explicar o que queria dizer, então era difícil. Eu entendo, sou jornalista também, eu entendo. Já participei de redações onde a gente não podia usar antigamente siglas sem explicar o que eram, então era mais fácil falar a parada gay. Mas acho que a gente vai incorporando os grupos que a gente vai entendendo a necessidade e eles vão conquistando essa necessidade de expressão e de visibilidade deles. Acho que por isso ela vai evoluindo. Então, se ela agora passa a ser LGBTI+, o mais, teoricamente, está falando desses outros grupos todos, mas pode ser que em algum momento outro grupo se entenda como merecedor de uma letra específica para ganhar visibilidade ali. Porque, no final das contas, o que a gente quando a gente fala LGBT, a gente está querendo dizer que, olha, gay, lésbica, transexual, ainda que sejam de comunidades diferentes e dentro das próprias comunidades com suas diferenças, a gente tem uma questão comum. Todo mundo tem que encarar preconceito de uma maneira mais fácil na região central de São Paulo, onde a gente conquistou essa visibilidade e essa possibilidade de viver de uma maneira mais harmoniosa, mas a gente partilha esse preconceito, ainda que de uma maneira diferente, com uma pessoa que está morrendo na periferia, no interior do Brasil, em países islâmicos. A gente é uma
Tem essa discussão se a gente é uma comunidade, a gente é uma população. O fato é que a gente é uma população que tem isso em comum. Um dos principais mudanças é a quantidade de pessoas. De 7 mil para 35, para 100 mil, 120, 1 milhão, 1 milhão e 800. E aí a gente chega em 2006 com 3 milhões e meio reconhecido pelo Guinness Book, né? E entrou naquele ano para o Guinness já com os técnicos vindo aqui reconhecendo. Então acho que esse é um grande divisor. Você tem um evento, uma manifestação de rua, que reúne 2.000 pessoas num primeiro momento e que em pouco tempo chega a uma quantidade gigantesca de pessoas ali naquele mesmo espaço com o mesmo objetivo. A parada em si, ela continua crescendo, né? Ela tem todo, a gente aprendeu a lidar com o evento, porque a gente assim, foi muito ingênuo em muitas partes, na questão de como correr atrás do recurso, de patrocínio. A gente aprendeu a ser mais profissional, né, na organização do evento. Assim, não no sentido que é uma empresa, mas a gente tem mais noção do que pega, o que não pega, o que é mais seguro e como passar a nossa mensagem durante os eventos, não só na parada, como nos outros eventos também. A parada começou sendo só a parada na Avenida Paulista e hoje ela tem um mês do orgulho LGBT, onde acontecem várias manifestações. A feira cultural, o ciclo de debate, ciclo de leitura dramática, prêmio em respeito à diversidade e culmina com a parada na Avenida Paulista. A grande importância da parada é realmente esse ato de visibilidade, né? E que ela começa de uma maneira das pessoas quererem se mostrarem e dizerem nós existimos e acabam criando grandes manifestações, grandes eventos. E eu fico um pouco chateado, às vezes as pessoas ficam falando, mas a parada perdeu o caminho, virou um carnaval fora de época, e já é ruim falar isso, não tem... Mas eu acho que a parada em si, ela já é um ato político pelo simples fato das pessoas estarem, né? Desse grande volume de pessoas, né? Estarem lá por uma causa. E eu acho que independente de você estar lá para beijar, para se divertir, para reivindicar, eu acho que a parada é importante por isso. Trabalhamos muito na parada de 99, mais ainda na parada de 2000. O esforço de criar essa ideia de uma cultura LGBT, uma cultura inclusiva, introduzir no vocabulário da imprensa e de todo mundo as ideias de inclusão, sensibilidade pela diversidade, respeito a todos os cidadãos, ideias mesmo de uma cidadania que não havia sido praticada ainda no Brasil. As críticas de homofobia, normal, isso faz parte, né? A gente sabe que vai tomar. O que dói talvez mais é a crítica da própria comunidade, que acha que não precisa da parada, que a parada é um carnaval. Mas esse carnaval é que tem garantido o mínimo. Mudou muito o posicionamento, por mais intolerante que o país ainda seja. Depois que a parada começou, tem uma tolerância um pouco maior. Você pode beijar o seu namorado na rua. Eu tive coragem, eu que sou militante de anos, eu só tive coragem de beijar minha namorada na rua, na parada. Foi a parada que foi a maior. Quando eu vi aquela 1 milhão de pessoas atrás de mim, eu falei assim, agora ninguém mexe comigo. Aí tive coragem, porque eu não fazia isso. Às vezes a gente escuta discurso, críticas sobre o comportamento das pessoas LGBT na parada, mas é muito próprio de quem vive reprimido, né? Quando você tem um espaço, você não tem noção de como você vai expressar a sua liberdade, mas você quer ser livre, né? A liberdade traz uma série de questionamentos, mas ainda é melhor do que o aprisionamento. Não tentem minimizar o lado político dessa festa, né? Porque a motivação dela é política, né? Então acho que ao decorrer dos anos ela foi tendo temas, né? Falando de, enfim, transexuais. Esse ano ela vai falar, né? Vai dar um foco para os intersexuais, que é uma questão que no mundo está aparecendo de uma maneira mais forte, a laicidade do Estado. Eu acho que ela sempre tem uma motivação política. Ninguém está ali à toa, sem saber por que está, né? Eu acho que é isso que tentam diminuir a parada, transformando ela só no lado festivo, mas o lado festivo é político. Então não dá para separar uma coisa da outra. A gente celebra orgulho. Orgulho você celebra de uma maneira
festiva. E é essa mensagem que a gente tem que passar. É uma festa que a comunidade LGBT convida a cidade toda para participar também. O desfile da parada LGBT é uma festa, mas as consequências do desfile dessa festa é que traz a modificação, a diferença de olhar, a conscientização do respeito, né? Porque você precisa, sobretudo, de discutir e entender o significado de respeitar. Que nós não somos um país respeitador. Nós estamos hoje discutindo isso. Você pode não gostar de mim, mas você precisa de me respeitar, né? Porque eu faço parte do contexto. E você não vai poder me eliminar porque você não gosta. Não houve uma transformação da sociedade inteira, mas houve um impacto muito grande. Primeiro, da visibilidade. As pessoas entenderam que existem muitos gays, muitas lésbicas, muitos trans. Existe muita gente que pertence a essas minorias e que não é detectável a olho nu. As pessoas não sabiam disso. Ficaram sabendo, né? O que aconteceu também foi que tomou-se uma consciência, também aos trancos e barrancos, mas está acontecendo, né? Tomou-se uma consciência de que essas minorias sofrem preconceito, né? Isso entrou na consciência da sociedade como um todo. Né? Percebeu-se, nossa, existe um bando de gente que pertence a essas minorias e esse bando de gente sofre preconceito. Olha, nós tivemos grandes avanços, principalmente na conquista de direitos, né? Quando nós começamos, as relações que existiam entre os LGBTs eram tratadas numa vara civil como uma relação comercial. Então, como se eu estivesse desmanchando uma sociedade com alguém, desmanchando um negócio. Hoje, os nossos casos correm nas varas de família. Nós temos reconhecido o direito à pensão por morte, casamento, união civil, adoção, vários avanços que nós conseguimos nesses vários anos, dependência, ter o nosso companheiro ou companheira como dependente no plano de saúde, né? A pensão por morte, tanto na esfera do INSS quanto de funcionalismo público. Então são vários avanços aí que nós conseguimos sair dessa invisibilidade que tentam empurrar a gente de volta hoje em dia, mas que a gente não aceita. As pessoas têm que entender que antes do rótulo eu sou cidadão. Cidadão brasileiro que paga impostos, que colabora para que esse país cresça. Então eu não posso ter uma dicotomia na lei onde alguns tenham direitos e outros não. É isso que a gente busca, né? Então, assim, a minha permanência lá é para que a gente, de fato, um dia tenha um país que reconheça os direitos de LGBT. Ah, mas é uma festa? É um dia lúdico? É um dia de fervo? Mas tudo isso é luta. A gente veio dar nosso closinho básico aqui na Avenida Paulista. Todo ano eu faço questão de vir com chuva, com sol. Tô aqui pra lutar pelo meu direito, pelo direito de todo mundo, porque o amor é maior do que qualquer preconceito. Eu vim aqui porque a gente tem que mostrar que não é minoria. É mostrar que a gente tem poder, que a gente tem voto e que a gente sabe e tem consciência do que é interessante pra gente e do que é interessante para essa comunidade que tá aqui hoje toda colorida. Do mesmo jeito que os héteros têm direito de amar, a gente também tem direito de amar. E hoje a gente tá aqui pra lutar por isso. A parada significa um ato de empoderamento. Significa felicidade, alegria, orgulho. Uma afirmação do que a gente é, uma afirmação do que a gente vai ser e já está sendo. Para mim é muito importante, para as pessoas verem que a gente não são as pessoas estranhas, a gente são as pessoas alegres, felizes, temos família, temos pai, pagamos impostos também. A parada é a união de muita gente que luta, que batalha e que acredita. Eu acho que é muito importante. É uma festa linda, todo mundo é feliz e a gente tem que representar tudo isso. É só isso que eu vejo aqui, é muito amor, é muito carinho. Hoje a gente quer mostrar que ser diferente é a nossa maior igualdade e que tudo é possível, basta que a gente acredite. O fervo também é luta!